Estamos começando mais um episódio de listas aqui no canal, de serem analisados, de serem estudados e apreciados. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui no canal são fãs de roteiros, são sempre muito interessadas nesse tipo de assunto. Se você é uma pessoa nova por aqui, seja bem-vindo e bem-vinda. Se inscreva para não perder nenhuma notificação de vídeos. A gente fala bastante sobre roteiros e como os filmes são construídos aqui no canal. Eu gosto muito dessa parte por trás de um filme porque a gente aprende bastante sobre como uma história é contada e também como os personagens são desenvolvidos. Então eu espero que vocês façam um bom proveito dos filmes que eu reuni aqui. O primeiro filme que eu trago para vocês é o Janela Indiscreta, escrito pelo John Michael Hayes e dirigido pelo famosíssimo Alfred Hitchcock. Esse aqui foi um dos filmes que eu li o roteiro e fiquei muito impressionado em como toda a experiência que nós acompanhamos dentro do filme já estava no roteiro. É comum quando você está pesquisando alguns roteiros, você não conseguir encontrar uma versão um pouco mais antiga do roteiro. É muito comum que as versões que estejam disponibilizadas sejam mais parecidas com o filme mesmo que essa seja só uma adaptação do roteiro pós-filme preparado. Mas não foi o caso em Janela Indiscreta. Isso porque o Alfred Hitchcock era um diretor que gostava de se preparar completamente antes do filme começar. Ele tinha todo o filme desenhado com seus storyboards, ele já antecipava toda a experiência antes mesmo de ir para o set. Ele fazia isso com todos os seus filmes. O interessante em Janela Indiscreta é como o filme direciona os nossos olhos, e isso já acontecia, é claro, nas descrições por trás de cada cena que é apresentada. Nós temos nesse filme um personagem que é um aventureiro que quebrou sua perna e tudo que ele consegue fazer para passar o tempo é começar a observar os seus vizinhos e a vida pacata ali em volta dele, essa vida que ele até então nunca tinha percebido. Esse homem acaba virando a única pessoa que sabe o que está acontecendo, mas ele está preso naquela cadeira, então ele vai ter que resolver essa questão de uma forma ou de outra. E o grande lance desse filme é que é um filme sobre a direção. A direção é justamente direcionar o olhar do público, escolher o que fica de fora do quadro, o que fica dentro do quadro, e é muito legal ver como o filme consegue, em cada escolha do que está sendo mostrado, contar uma história inteira para o público. São várias historinhas que são contadas ali em volta daquele lugar, e dirigido, é claro, pelo David Fincher. Esse que é um filme super conhecido, né? Interpretado brilhantemente pelo Brad Pitt e pelo Edward Norton. Nós temos aqui a história de um clube da luta que é formado por uma estranha parceria entre um aventureiro, um homem que não segue as regras e que tem sua própria filosofia de vida, interpretado pelo Brad Pitt, e um outro homem que estava completamente preso em um mundo de consumo e do trabalho sem o menor sentido, um homem que comprava coisas sem nem mesmo saber por que estava fazendo isso e que sofre uma transformação profunda na sua vida depois de encontrar o personagem do Brad Pitt. Ambos formam o Clube da Luta, que é basicamente um espaço onde os homens podem se socar o tempo todo, se divertirem ali, mas é óbvio que essa estrutura acaba escalando. O filme faz um comentário muito interessante sobre essa cultura do consumo, sobre várias outras culturas que estão nos tempos de hoje, que são bem interessantes de serem analisadas. O que eu acho fascinante para esse filme estar em uma lista de roteiros é justamente essa construção da relação entre esses dois personagens e como isso sofre uma grande mudança em determinado momento do filme. É uma construção que sempre estava presente, é um daqueles filmes que te coloca várias pistas ao longo da trajetória sem nem ao menos que o público saiba que aquelas são pistas, mas que depois da experiência, depois que você tem aquele payback, você se sente super bem de ter assistido ao filme e ter acompanhado aquela experiência, se você volta para ver o filme de novo, é uma experiência nova. E isso é algo que foi construído graças ao trabalho do livro, é claro, mas para trazer isso para o cinema você precisa deixar essa experiência bastante visual, bastante interessante, e tem várias pistas que estão estabelecidas na construção do roteiro, mas também, é claro, com a direção do David Fincher, que na minha opinião conduz esse filme de uma forma brilhante. É um dos meus filmes favoritos do David Fincher, se não for o favorito. E, é claro, se você não conhece ainda o Clube da Luta, fica aqui a minha recomendação para você. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a loucura dos personagens dentro desse filme. O próximo filme é O Retrato de uma Jovem em Chamas, escrito e dirigido pela Celine Sciamma, que é uma das minhas diretoras favoritas. Inclusive, ela tem um vídeo fantástico aqui no YouTube, no canal do BAFTA, onde ela dá uma masterclass de como ela escreve os seus roteiros. Essa é uma diretora que também trabalha como roteirista para outros diretores. É uma forma que ela encontrou de ganhar o pão, sem precisar sempre estar criando histórias sem que façam tanto sentido assim para ela. Ela não gosta de ter essa motivação de ter que dirigir coisas pelo simples
simples fato de dirigir, ela só faz filmes muito pessoais e aí ela ganha vida também como roteirista. Então, quando nós acompanhamos um filme de uma diretora como essas, nós estamos falando de uma roteirista profissional que sabe muito bem como estruturar e como criar suas personagens. Só que quando você vai assistir a masterclass dela, é muito interessante pensar em como ela chega naqueles resultados. A Celine Sciamma gosta de fazer trabalhos políticos e que tenham tudo a ver com o que ela acredita e defende. Só que ela entende que dentro disso tudo, ela precisa trazer essas questões extremamente relevantes para ela e para muitas outras pessoas para dentro de estruturas, para dentro de personagens. Isso porque ela escolheu uma arte onde, pelo menos geralmente, você está contando uma história. É a melhor forma de se conectar com as pessoas. Afinal de contas, as histórias são muito potentes, estão no nosso DNA e, na minha opinião, é a melhor ponte de conexão entre uma pessoa e outra, não só no cinema, como também ao redor do mundo todo. Geralmente nos relacionamos através de histórias, nos interessamos através delas e a Celine Sciamma sabe disso. Então ela pega uma página em branco, faz uma divisão no meio, onde ela coloca todos os interesses dela, coisas que são super importantes que ela quer falar, com todas as coisas que ela sabe que são necessárias dentro daquele tipo de história que ela quer contar. Então, no caso, em Retrato de uma Jovem em Chamas, nós temos um filme de época em que duas mulheres se apaixonam, é um amor impossível, uma delas está ali para fazer um retrato da outra, para que esse retrato sirva como uma espécie de confirmação para um homem rico que é o pretendido dessa mulher, né? Aquele casamento todo combinado e é uma situação, um conflito estabelecido brilhante, né, pela diretora. Muito simples, mas brilhante. Afinal de contas, aquelas duas mulheres, elas não poderiam estar juntas. E é interessante também como a diretora, ela quebra vários clichês de filmes de amor impossível com essa obra aqui. Esse filme tem um dos melhores finais que eu já vi na minha vida. Foi um final extremamente emocionante e isso só acontece graças a toda a construção de estrutura e de conversas ali entre as personagens, né? Então é uma diretora que sabe muito bem também como plantar para depois escolher da melhor forma possível. Fica aqui a minha recomendação, Retrato de uma Jovem em Chamas. O próximo filme é o Parasita, escrito pelo Bong Joon-ho, que também é o diretor, com o Han Jin-young, que foi o outro roteirista desse filme. Assim como o Alfred Hitchcock, o Bong Joon-ho também gosta de ir para o set com todo o seu filme já dentro de storyboards extremamente bem detalhado e bem planejado. Ele não faz alterações no set de filmagem. Coisas legais podem acontecer, sim, mas com alguns diretores, como é o caso desses dois que eu comentei aqui no vídeo, eles gostam de chegar completamente preparados. Eles gostam de decupar o filme inteiro antes. Então isso faz com que o roteiro acabe de fato sendo seguido de forma ainda mais religiosa. Isso porque é já ali com aquele material que a decupagem é realizada. Parasita também é outro filme que eu recomendo muito a leitura. É um dos melhores roteiros dos filmes lançados nos últimos tempos. É um filmaço em vários aspectos e ele também tem uma construção de estrutura que eu gosto muito. É um filme que sabe conduzir o público de uma forma fenomenal. Isso porque o filme tem uma espécie de construção onde nós de fato estamos cada vez mais descendo um degrau em relação a tudo que acontece com aquelas famílias. Nós temos núcleos diferentes de famílias e nós temos escalas diferentes. Na primeira parte toda do filme, o diretor apresenta a casa para o público. Ele faz com que cada um daqueles personagens circule pela casa, investigue aquela casa, porque ela será muito importante para a mensagem toda do filme. O espaço é super relevante dentro de Parasita, tanto da mansão como da casa da família que não é tão afortunada e também de outros espaços que vão sendo revelados ao longo do filme. O espaço de estudo sobre aqueles personagens e como eles reagem a ele e também as ambições que eles têm ali e como isso faz com que todos eles acabem entrando em um conflito muito potente. Então o Bong Joon-ho, na minha opinião, soube conduzir todas essas propostas que ele tinha para apresentar dentro de uma narrativa muito bem construída, uma narrativa que pega o público desde o começo. Ele tem essa estrutura, né, de ir afundando o público, a coisa parece que está escalando, mas na verdade eles estão indo cada vez mais fundo e é isso que faz esse filme ser tão interessante. Tem uma análise do roteiro de Parasita aqui no canal, uma análise super detalhada, o link tá aqui, eu recomendo demais para vocês. Antes de falar do último filme da lista de hoje, eu quero convidar vocês para conhecer o Além do Frame, que é o meu curso de cinema, é o espaço que eu criei para poder compartilhar com vocês tudo que eu aprendi até hoje, fazendo os meus estudos e práticas em relação ao cinema. Lá vocês vão aprender como os filmes funcionam e por que funcionam, como os personagens são construídos, os arquétipos por trás desses personagens, a linguagem do cinema e como
como os artistas utilizam ela e, é claro, vocês também vão aprender como utilizar todas essas ferramentas para fazer as suas próprias análises e também para poder criar as suas próprias histórias, porque todos esses artistas que estão aqui têm uma noção gigantesca da base, da teoria, para poder contar as suas histórias. Vai ser um prazer te encontrar por lá. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, onde você vai encontrar o site com todas as respostas do que a gente oferece lá dentro. E fica aqui o convite, mas bora falar sobre o último filme dessa lista aqui. A minha última escolha para o vídeo de hoje foi o filme Whiplash, escrito e dirigido pelo Damien Chazelle. Eu sempre gosto muito quando o diretor também escreve o filme. Esse é o tipo de diretor autoral, que tem o controle da obra desde a sua concepção e desenvolvimento no roteiro. Na minha opinião, Whiplash, pelo menos até hoje, é o melhor filme do Damien Chazelle. Isso porque ele conseguiu encontrar uma temática que ainda não tinha sido explorado da forma com que ele explora. O tema da obsessão é visto o tempo todo, claro, é um dos temas que mais faz sucesso quando a gente pensa em histórias. Isso porque todos nós conseguimos nos conectar de certa forma ou então ficar fascinados por esse tipo de perseguição do protagonista. Aqui ele cria um personagem que tem como grande fascínio virar o melhor baterista que ele pode, e ele encontra um mentor que é uma espécie de ditador, uma espécie de carrasco, e a relação conflituosa entre esses dois vai aumentando o tempo todo, assim como a própria música que vai conduzindo o ritmo desse filme. Eu gosto muito porque tem uma estrutura muito simples, uma estrutura que nós já vimos outras vezes, mas que o diretor conseguiu trazer o frescor, ele conseguiu trazer um pouco da sua própria experiência, já que ele tinha tido o desejo de ser um músico um dia. Então é um filme que você consegue perceber ser também bastante pessoal para o artista. Isso faz muita diferença. Eu gosto demais de acompanhar histórias que o autor de fato se coloca ali, independente da metáfora que ele cria, independente da experiência que ele proporciona ali para o público. E o Whiplash é uma experiência pessoal e também muito visceral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais para vocês não perderem nenhuma novidade. Eu estou desenvolvendo muitos projetos legais que eu quero compartilhar com vocês, e vocês me acompanhando por lá, vocês vão estar por dentro o tempo todo. E a gente se encontra no próximo vídeo, galera.